Vamos iniciar aí o 11º Meetup de Clojure remoto, com apoio aí da HI Labs e a organização do Clojure Brasil. A gente vai começar fazendo uma talk aí, e o Klaus vai falar um pouco aí do Clojure no SNIR e como as coisas são feitas e tudo mais. Pode se apresentar, Klaus. Legal, estou compartilhando minha tela aqui. Eu sou fundador da Objective, né? Sou um dos pioneiros de Agile no Brasil, autor do Prevailer, autor do SNIR e mais recentemente conselheiro da HI Labs. Essa palestra foi dada na Nubank, né? A Nubank usa Clojure, praticamente 100% do core business deles é Clojure. Né? Há umas 2 semanas teve um meetup presencial lá de Clojure, bem legal a galera que apareceu lá. Onde eu falei então do uso do Core Async e do Reagent no SNIR Android. Tá? Começar falando do Core Async. Eu vou começar dando uma introdução do Core Async e depois vou mostrar um uso um pouco mais avançado. Eu vou explicar o que é o SNIR, né, para que o SNIR usa o Core Async. Vou mostrar um exemplo um pouco mais avançado de uso. Começar com uma introdução. Tá? As abstrações por trás do Core Async são channels. Tá? O channel é uma coisa, né, um objeto no qual você pode colocar como se fosse uma fila. Né? Você pode colocar valores dentro do channel e tirar valores do channel. E a outra abstração são os GoBlocks. Né? Os GoBlocks implementam o conceito de Communicating Sequential Processes, né? CSPs, que basicamente é o grande lance da linguagem Go. Né? A linguagem Go tem isso nativamente, né, muito forte, e no Clojure foi implementado como uma lib, essa lib aí, Core Async. Eu vou mostrar exemplos desses GoBlocks, tá? Mas basicamente são processinhos, máquinas de estado, como se fosse, né, se comunicando através desses channels. Tá? Vamos ver então isso aí como é que usa. Eu estou num projeto aqui, tá, que importa o Core Async. Tá? Aqui estou importando a dependência do Core Async. Eu vou reiniciar o REPL aqui do zero para vocês verem tudo que eu faço aqui. Então, beleza, subiu o REPL aqui, tá? Vou usar a lib do Core Async. Tá dando para ver bem aí, André? Tá funcionando o áudio? Sim, tá ok. Tela? Tá legal. Beleza. Ele define algumas funções repetidas com o core, mas como a gente não vai concorrer nada com o core aqui, tá tranquilo essas warnings. Normalmente você usaria aliases, né? Para não ter essas warnings, você usaria aliases, mas aqui estamos só experimentando, não tem problema. Então, essa função chan, né, cria um channel. Então, eu guardei esse channel aqui no C, tá? Esse 3 que eu estou passando é um buffer. Quando eu crio esse channel, né, como se fosse essa fila, eu posso especificar. Se eu não especificar número nenhum, né, se eu fizer simplesmente assim, eu vou criar um channel sem buffer nenhum. Ou seja, assim que eu tentar colocar um valor nesse channel, essa thread vai ficar bloqueada até que alguma outra thread espere para consumir. É quase como se fosse um semáforo, né? Com um buffer de 3 eu consigo colocar valores, consigo colocar até 3 valores. No quarto, a hora que o quarto for tentar colocar, ele vai ficar bloqueado. Então você consegue sincronizar, né, produtores e consumidores, tendo um bufferzinho no meio do caminho, né, E esse buffer você pode fazer um buffer assim fixo, ou você pode fazer um buffer. Ele tem sempre um tamanho fixo, né, mas você pode dizer se você quer que ele seja, por exemplo, um sliding buffer, ou seja, a hora que você colocar um valor novo, o mais antigo some, é descartado, ou um dropping buffer. Né? Você coloca um valor novo, se a fila estiver cheia, esse valor novo é descartado, né? É dropado. Então você pode ter essas duas políticas aí que já vêm prontas. Ou você pode pôr o buffer teu com uma outra política, FIFO, sei lá. Tá? Mas basicamente então, temos aí o channel aqui no C. Eu vou colocar um valor, tá? Esse maior
exclamação, exclamação, tá? É put. Então, put no C, valor 42. Tá, beleza? Retornou true, porque o channel está aberto. Se o channel tivesse fechado, ele retornaria um false. Tá? Se o channel tivesse cheio, ele bloquearia minha thread. Ele travaria o meu REPL. Tá? Meu REPL pararia de avaliar até que alguma outra thread consumisse alguma coisa desse canal. Tá? Vou dar um take aqui. Esse menor, exclamação, exclamação, é take. No Clojure, né, trabalha com funções puras. Toda vez que você tem uma exclamação, é uma função não pura. É uma função que vai ter side effects no mundo. E essas duas, essa é a convenção só, né, do Clojure, não é uma regra enforçada, é só uma convenção. E essas duas exclamações significam, é uma coisa que pode bloquear a sua thread. Além de ter side effects, então usar com bastante parcimônia isso aí. Se eu desse o take ali do C e não tivesse nenhum valor no C, eu travaria de novo, travaria o meu REPL aqui, tá? Então, beleza. Coloquei o 42 lá no C, tirei o 42 do C. Agora eu vou fechar, né? Colocar outro valor, só para vocês verem, 43. Na hora que eu puxar, vem o 43. Eu vou fechar agora o canal. Vou colocar mais de um valor. Vou colocar o 44. 45. Coloquei dois valores no channel. Agora eu vou puxar. Tá? Puxei duas vezes, 44, 45. Vou fechar o C. Tá? Fechei o C, beleza? Agora, se eu tentar colocar um valor lá no C, tentar colocar o 45 de novo no C. False, tá? Meu canal está fechado. O que vocês acham que vai acontecer quando eu puxar do C? Alguém sabe? Quando é o take do C e com o canal fechado? Alguma ideia aí? Bom, ninguém deu ideia aqui no chat, pelo menos. Você sabe, André? Bom, eu acho que vai soltar uma exceção. Ele é nulo, tá? Nulo. O canal fechado retorna nulo. E a única condição que um canal retorna nulo é quando ele está fechado. Você não consegue pôr um nulo num canal. Tá? Isso é bem importante para timeouts. Um timeout é simplesmente um canal que daqui a tanto tempo ele fecha. Então ele emite um nulo. Se tiver alguém esperando, ele emite um nulo daqui a tanto tempo. Isso é o conceito de timeout aqui no Core Sync. Tá? Então vamos agora fazer algo mais interessante aqui. Criar um thread. Esse thread vai ficar num loop, tá? Ele vai ler o current time millis e jogar no nosso canal. Tá? Dá um print ali dizendo coloquei esse millis aqui, vai dormir por 3 segundos e vai dar o return loop, vai ficar nesse loop. Tá? Então vou rodar esse cara. Ó, 1, 2, 3. Eu vou fechar o REPL e rodar de novo, porque eu fechei o canal. Eu tenho que rodar isso sem fechar o canal, né? Vou rodar de novo o REPL aqui. Beleza, importei a lib, criei o canal de novo. Vamos rodar a thread agora. Um, 2, 3. Tá? E agora, lembram do buffer 3 no canal? Como o buffer é 3, esse thread está bloqueado, tá? Tem um thread bloqueado lá esperando alguém ou fechar esse canal ou consumir alguma coisa do canal. Então, se a gente consumir aqui, ó, vou puxar, vou dar um take no C. Tá? O que aconteceu? Eu peguei um valor que estava lá, o final 31703, que foi esse daqui, né? Primeiro a ser colocado, eu puxei e permiti que a thread colocasse mais um lá, o 40733. Tá? Então, à medida que eu vou consumindo aqui, a thread vai conseguindo colocar lá. Tá? É assim que funciona. Um processo consumindo e outro colocando lá no... Vou dar um close agora. Bom, se eu dar um close no canal, o thread vai ficar lá, a gente já viu, né?
ele vai conseguir fazer as coisas. Eu vou criar um negócio diferente aqui, tá? E a gente vai tomar um erro com esse thread aqui. Qual é o erro aqui? Vocês conseguem ver? É um thread que vai ficar num loop só dando take. Vocês conseguem ver qual que é o erro? O erro está nesse carinha aqui, ó. Lembra que o take era 2 exclamações? Eu estou pondo uma exclamação só, tá? Vamos ver o erro que ele me dá, ó. Ele fala o seguinte. Ele fala o seguinte, ó. Take not used in GoBlock. Essa variação do take com uma exclamação só, você só pode usar dentro de um GoBlock. Por quê? Porque ela não bloqueia o seu thread. Então, em vez de eu fazer uma thread aqui, eu vou fazer simplesmente um Go. Tá? Exatamente a mesma semântica de um thread, só que essa Go é uma macro. O que ela faz? Ela pega esse meu código, em vez de processar sequencialmente, ela transforma o meu código numa máquina de estado. E a hora que ele pega um take bloqueante ou um put bloqueante, em vez de ele bloquear minha thread, ele dá um park na máquina de estado e com essa mesma thread ele vai processar outros GoBlocks. Tá? Ele usa uma pool de thread para ficar processando todos os GoBlocks. E sempre que, em vez de travar a thread, a hora que bloqueia, ele transforma uma máquina de estado. Ou seja, eu consigo usar GoBlocks em ClojureScript, por exemplo, mesmo rodando numa VM JavaScript, que não é multithreaded, eu consigo rodar múltiplos GoBlocks concorrentes, tá? Tranquilamente, sem me preocupar, que é single thread, etc. Tá? Então, via de regra, você usa essa variação do take e do put sempre dentro de GoBlocks. É muito raro você usar em thread. Você usa em thread quando você vai falar com um recurso que já é threaded. Por exemplo, eu vou ler da rede, um pacote da rede, e vou botar num channel esse pacote da rede. Né? Nesse caso, eu vou usar a versão thread mesmo, com os 2 exclamação. Por quê? Porque eu já estou usando um thread para a rede. Agora, fazendo processamento interno, etc., sempre GoBlocks. Então, ó, eu rodei o GoBlock, ele já, né, tirou os 3 que estavam lá, aí o processo lá já botou mais um, ele já deu o outro take, agora eles estão sincronizados. Né? A cada 3 segundos um vai dar put e o outro vai dar o take. Tá? Então, esse é o básico dos channels e GoBlocks. Né? É put, take, close e GoBlocks para você poder ler sem bloquear suas threads. Tá? Vou dar um close no C, nem sei o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer. Close do C. Agora o take está num loop infinito, tá? O canal fechado retorna nulo. E a cada 3 segundos, talvez a gente nem consiga ver aqui direito, a cada 3 segundos vai rolar um put também retornando false lá no fechado. Vou fechar o meu REPL aqui. Vamos olhar agora um código um pouco mais elaborado, tá? Um exemplo de um GoBlock um pouco mais interessante, mais sofisticado. E eu vou explicar para que ele serve. Né? Vou explicar qual é a ideia do Snare, né? Para que ele serve dentro do Snare. Esses aqui foram os exemplos que a gente fez. Então, o que é o Snare? O Snare é uma plataforma peer-to-peer, tá? Que visa, né, o objetivo do Snare é pegar essa situação que a gente vive hoje, basicamente escravos das grandes empresas de internet. Tá? A gente só consegue fazer o que elas deixam a gente fazer na internet. Para essa situação aqui, tá? Onde as nossas máquinas se comunicam direto uma com a outra, numa rede peer-to-peer, usando o protocolo que a gente quiser, rodando as aplicações que a gente quiser, fazendo o que a gente quiser com os nossos dados. Tá? Hoje, a encarnação do Snare é um app... Não consigo mover esse troço dessa janela aqui. É um app Android, né, com uma interface similar ao WhatsApp. Então, estão aqui as minhas conversas com as pessoas. Eu clicando aqui embaixo direito no Add Contact, né, eu mando um invite para a pessoa. Então, eu posso mandar um invite, é um link, né, uma URL, vai por Gmail, WhatsApp, qualquer coisa, Hangout. E aqui, então, eu posso conversar com a pessoa. Né, aqui tô conversando com a pessoa. Tem uma API, né? A hora que eu clico ali embaixo direita no anexar, no WhatsApp, por exemplo, ele abre 6 opções de coisas que eu posso anexar, né? Localização, contato, foto, tal.
No Sneer, ele vai abrir uma lista das apps que você tem instaladas. E aberto a plugins. Então, é uma lista infinita. Tá? Ali embaixo tem Search for Apps. Ele já abre a Play Store, tá? Com as opções de apps que você tem para rodar em cima dessa plataforma do Sneer. A maioria delas foi feitas em hackathons. Tá? O Instacoach, o Calmoji, o PokéSneer, foram todos feitos em hackathons na própria HI Labs lá, no começo do ano. Então, beleza, instalei uma app aqui, eu clico nela, tá? No Calmoji, por exemplo. Cliquei no Calmoji, tá aqui rodando o Calmoji, né? Tem Calmoji triste, apaixonado, neutro. Clico num deles, pumba, mandou o Calmoji aqui na conversa. Então, eu posso mandar mensagens de texto, né? Aplicações que mandam mensagem de texto. Essa primeira que fala Curitiba e tal é a Sneerpedia. Eu escrevo uma palavra, ele consulta na Wikipedia e já bota aqui na conversa. E esses outros aqui que a gente viu são Calmoji. Tem esse Currency Now que manda a cotação do dólar. Tá? Essas são as API de texto, mandar mensagem de texto. Tem uma outra aba, né? Tem a aba chat e tem a aba à direita que é Sessions. Então eu consigo fazer uma sessão interativa, por exemplo, um jogo, né, como o Torogo é um jogo, ou To Do, né? Eu vou clicar aqui no To Do. O que ele faz? Ele abre o aplicativo de uma lista de compras, uma lista de To Do compartilhada. Eu posso adicionar itens aqui, dizer que já comprei, o outro pode dizer que já comprou. Então você tem uma app, uma lista de compras compartilhada rolando, né, falando através do Sneer aqui, tá? Por enquanto, o Sneer ele tem um servidor central. Ele não está peer-to-peer ainda, o endereçamento já é peer-to-peer, né? O endereçamento não depende do servidor central, mas a implementação hoje é um servidor central para simplificar o desenvolvimento, né? Nosso MVP. E ele tem, então, tem um protocolo com o cliente falando com o server. Tá? São pacotes UDP que a gente usa. A gente usa UDP direto, então a gente pode perder pacotes, etc. E dentro desse UDP a gente manda valores closure mesmo, mapas do closure. Então, o cliente, por exemplo, o cliente manda para o server, eu quero mandar dessa minha chave pública, né, quem está mandando? Eu me identifico com uma chave pública, quero mandar essa tupla, a tupla é simplesmente um outro mapa, é um mapa closure que eu estou mandando, né, para essa outra PUC aqui. A única coisa especial que essa tupla tem que ter é um ID. Tá? Ela tem que ter uma chave lá chamada ID. Mandei, aí o server me responde, ok, né, acknowledge, beleza, acknowledge essa tuple ID que você mandou para fulano, para essa PUC, ou o server pode dizer não acknowledge essa tupla para esse cara. Por quê? Porque o server ele guarda um máximo, né, se a pessoa está offline, o server faz um store and forward, ele guarda até 100 tuplas para mandar para o outro cara. Então, se a fila do outro cara já está cheia, ele fala, sorry, não acknowledge essa tupla para esse cara. Tá? Então, o nosso cliente tem que parar de enviar. E aqui embaixo é o contrário, quando o cliente recebe. Né? O server manda send tuple para o cliente e o cliente responde, então, dizendo eu, né, minha own PUC, acknowledge, recebi essa PUC e tal, recebi esse ID dessa pessoa. Tá? Quando o server fala CTS, né, clear to send, PUC significa o cara voltou online, a fila do cara andou, você pode mandar de novo para esse cara. Aí o cliente fala, beleza, acknowledge a PUC desse cara que eu posso mandar. Tá? Então, o código que a gente vai analisar é... Deixa eu ver qual desses dois casos que é. Acknowledge for the PUC... Cara, eu consigo tirar essa coisinha daqui, cara? Não está aparecendo para a gente aqui. Não aparece? Não. Eu vou olhar no código aqui, porque para mim está bem por cima do código. Se quiser diminuir a fonte também não está sossegado. Uhum. Tá. Então aqui
ele vai... Putz. Melhor olhar aqui mesmo. Tá? É um GoBlock. Essa macro foi uma macro que a gente criou, é uma macro bem simples, que ela fica no GoBlock enquanto esse channel retorna o valor. A hora que esse channel parar de retornar um valor, ele sai do bloco, simplesmente. Como isso é um caso bem comum, então já é um Go com loop, com while junto. Então tá, eu tenho um canal aqui, essa função onde eu estou, ela recebe um canal chamado tuples_out. E então esse GoBlock ele fica esperando, né, uma tupla para enviar. Então o caso que a gente está tratando é esse primeiro caso aqui, tá? O cliente vai mandar a tupla para o server e o server vai dizer se ele recebeu a tupla ou se ele não recebeu a tupla, tá? Isso aqui, System Report, é só um log, tá? Simplesmente estamos logando. Beleza, entramos no loop, tá? Resend timeout immediately. Resend timeout immediately. Para mim, a janelinha está por cima lá. Tá? Entro nesse loop com um certo timeout. Esse immediately, o que é? Ele é um channel, tá? Fechado. Ele é simplesmente um channel, tá? Que eu crio e já fecho. Então, toda vez que eu pedir um valor dele, ele vai retornar um nulo imediatamente. É assim que você modela timeouts no Core Sync, tá? Agora a gente entra nesse out aqui. Essa função out, né, de alternate, ela escolhe entre várias operações de channel, tá? Ela pode... Esse out, o que está fazendo? Ela está, ao mesmo tempo, lendo desse canal follower packets in, tá? E lendo desse canal do resend timeout. Qualquer desses dois que tiver um valor chegando ali, ele vai executar e ele garante isolamento, ele garante, né, o sequenciamento ele vai fazer ou esse código de baixo com o valor que ele tirou do timeout, ou esse código aqui com o valor que ele tirou do packets in. Tá? Em Java, né, ou em uma outra linguagem que não tem essa construção, em Java, por exemplo, é como se eu estivesse lendo ao mesmo tempo de duas double-ended queue. Né, eu estou com dois threads, aí um thread lê da queue, aí tem que avisar o outro que, putz, os dois lerem ao mesmo tempo, então volta para a queue, dá só um pique, aí, putz, então sincroniza. É uma coisa bem louca. E eu aqui no out eu posso trabalhar com N operações de channel ao mesmo tempo. E ele garante que ele vai fazer só uma delas, tá? Sequenciadamente. Então, se o meu timeout é immediate, o que vai acontecer? Eu tenho uma tupla para mandar, lembra? Eu tinha uma tupla aqui para mandar. Ele cai aqui no caso do resend immediate. Então eu jogo para o packets out, beleza, manda a tupla, tá? Para a PUC do meu follower lá. Mandei a tupla. Aí eu dou um recur com um novo timeout, tá? Crio um novo timeout aqui, um resend timeout function. Esse resend timeout function, ele é uma função injetada aqui para efeito de teste. Tá? Em produção é sempre um valor fixo lá o timeout. Não lembro quanto que é, acho que é 500 milissegundos, sei lá, 1 segundo mais ou menos é o timeout que a gente usa. Mas para testar eu não quero que meus testes fiquem esperando. Então eu dou um timeout imediato nos meus testes. Tá? É por isso que essa função é injetada aqui. Bom, eu crio um timeout novo e dou o recur no loop. Então digamos que a gente esteja em produção, né? Um recur de 1 segundo. Tá? Um timeout de 1 segundo. Ele entra no loop aqui então com o timeout de 1 segundo. Caiu no out de novo, o que acontece? Agora esse cara não tem o valor, ele só vai fechar daqui a 1 segundo. Então, ele está esperando aqui, se chega um packets in, né? Se não chegar um packets in, daqui a 1 segundo ele vai mandar de novo. Então ele fica cada segundo mandando aqui, até cair no caso do packets in. Beleza, caiu o caso do packet in. Aqui a gente está usando uma lib do Clojure chamada match, tá?
Esse código que eu estou mostrando aqui, ele é relativamente sofisticado, tá? Não fiquem preocupados se, putz, não estou entendendo muito bem, então, né? A gente está usando bastante coisa aqui do Clojure. A gente está dando um match nesse packeting, né? Packeting é um mapa. E esse match, olha que interessante. Eu já passo o caso, por exemplo, se esse mapa tiver uma chave ECK, ele já faz o destructuring, ele já binda o ID nesse, né? O valor que tiver do app, ele já binda nessa variável ID aqui. Tá? É assim que o match funciona. Então, beleza, o mapa, caímos no caso do acknowledge, né? Se o ID for o ID da tupla, tá? Aí eu mando o acknowledge. Mando para o server. Server, beleza, recebi a tupla que você me mandou, tá aqui o acknowledge e eu dou um break aqui. Esse break poderia ser qualquer valor, tá? Eu poderia não fazer nada aqui. Ele está só documentando. Esse break é só uma documentação aqui para saber que eu estou saindo do loop. Tá? É só um caso que eu não estou caindo no recur. Né? Não precisa ser break aqui. É qualquer. Poderia ser isso aqui direto no if. Tá? Eu resolvi pôr break aqui só para ficar mais claro. Mas não é, né? No caso aqui, digamos que veio um ID maluco, como é UDP, né? Não tem garantia nenhuma. Pode vir um troço sujo da rede, qualquer coisa. É um ID que não era o ID da tupla que eu estava mandando. Aí eu dou o recur com o mesmo timeout que eu estava. Então, se entra um package e entra um package aqui e eu estava no meio daquele 1 segundo, eu continuo com o mesmo timeout de 1 segundo. O fato de entrar um package espúrio não atrapalha o meu timeout. Isso em Java, tipo assim, quase, sei lá, seria bem complicado de fazer algo assim, né? No mínimo, eu reiniciaria o timeout, alguma coisa assim, né? Imagina aproveitar o mesmo sleep sem interromper o outro, tipo, sei lá, né? Seria bem complicado de fazer. Então, a gente estava no match aqui do nosso packeting. Se veio um acknowledge, né? E era da tupla, beleza, eu digo nesse canal esse canal aqui, esse acknowledge channel é o channel de quem pediu para enviar a tupla. Então eu estou avisando esse cara, beleza, cidadão, né? É um outro processo que eu digo, beleza, a tupla foi enviada. Se o server me fala, não, o server me mandou, né? Estou no match aqui, ele mandou um not acknowledge ID. O que significa? Se o ID for o ID da tupla que eu estava mandando, eu vou dar um recur com never. Tá? O que é esse never? O never o immediately é um canal fechado. O never é um canal que nunca fecha. É simplesmente um canal novo que eu criei lá, que ele nunca vai ser fechado. Está aqui o never. Ó. É simplesmente um canal que ninguém nunca fecha ele. Tá? Então, eu vou dar o loop aqui com o never, certo? E eu nunca vou cair no caso do timeout aqui. Ou seja, se o server me mandou um NAC, cara, a fila desse cara tá cheio. Eu paro de... Tá? O resend é never. Se não, né, se for uma tupla espúria, eu dou recur com o resend timeout normal que já estava. Beleza. A gente estava lá no never. O server me mandou um clear to send. Esse underscore significa, né, é uma variável como essa ID, mas por convenção é uma variável que não me interessa o valor dela. Né? Eu não preciso usar ela. O server me mandou um clear to send. Aí eu respondo para o server falando, beleza, acknowledge, recebi o teu clear to send e dou um recur immediately. Tá? Dou um recur immediately, caio de novo aqui nesse, né, no próprio caso. Se veio um pacote, né, um match aqui, deu um caso que não é nem acknowledge ID, nem not acknowledge CTS, é um mapa espúrio lá, eu simplesmente dou um recur com resend timeout. Tá? Então aqui basicamente é um exemplo de como é que usa o Core Async, tá, com os esquemas de timeout, fazendo loop com timeout. Tá? É um código relativamente avançado de Clojure. Quem está chegando agora em Clojure vai ser difícil de entender. A ideia é mostrar algo um pouco mais avançado mesmo. Tá? Acho que podemos fazer uma sessão de perguntas agora, se alguém tem alguma
alguma questão aqui do Core Sync, nós vamos passar para o Reagent agora. Então, se alguém tiver alguma questão aí de Core Sync, quiser perguntar alguma coisa. O Andrew, pode falar. Uma dúvida, talvez você tenha explicado, cheguei um pouquinho tarde, talvez tenha perdido esse ponto, mas o que é a diferença do Core Sync para, por exemplo, a Erlang? Eu conheço muito pouco Erlang para saber responder. Alguém aí tem ideia? Do que eu sei, né? O Erlang é feito para você automaticamente consegue separar os teus blocos, né, como se fosse o equivalente aqui aos Go blocks, em processos separados. Core Sync é feito para rodar na mesma máquina, né? Não é nativamente feito para rodar em máquina separada. Você consegue usar outros esquemas para mandar um channel de uma ponta para outra, para um outro processo, mas não é a ideia original dele assim. E o Erlang já é feito para você automaticamente particionar seus processos, se você quiser. Isso aqui, obrigado. Beleza? Então vamos lá para o próximo passo, né? Que é o Reagent. Tá? O Reagent, o que é? O Reagent é uma lib ClojureScript. Tá? Então é para você usar no browser, para você usar o React, né, do Facebook, aquele framework React de UI, através do ClojureScript. Tá? Então, se a gente olhar lá, def methods, near view, convolist data, a gente retorna um vetor ali, tá vendo um vetor que começa com div, 2 pontos div? Deixa eu ver se eu estou com o código aqui melhor. Aqui. Por exemplo, ó, eu retorno, né, cada componente aqui retorna uma estrutura, né, tipo um vetor com outros vetores dentro, etc., que basicamente vai virar um HTML depois, isso lá para o Reagent. Pro React vai gerar o DOM, né, com essa estrutura. O que o Reagent faz? O Reagent, ele além de permitir você fazer tipo um HTML num idioma mais parecido com o Clojure, ele trabalha com esse conceito de átomo aqui, tá? Ele define um Reagent Atom, tá? Se a gente olhar esse client view aqui, ele é um átomo do Reagent. Não sei se vocês conhecem o átomo do Clojure, mas é basicamente uma referência onde você guarda um valor, né? Eu posso setar o valor desse átomo, posso alterar o valor do átomo usando uma função. Então, basicamente, é um jeito de você lidar com o estado, né? Você guarda o estado dentro de um átomo. E o que é esperto sobre esse Reagent Atom, que é diferente do átomo nativo do Clojure, é que ele percebe que você está usando esse atom aqui, ó, por exemplo. Ele percebe que a gente está usando esse data aqui, tá? Toda vez que ele é invocado, né? Ele percebe e ele vai então ele vai saber se repintar sozinho quando o valor muda. Ele vai chamar de novo essas funções quando o valor desse átomo mudar. Só pelo fato de você estar pelo fato de eu estar dereferencing ele aqui. Tá? O Reagent, ele é esperto nesse sentido. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é, não sei se vocês estão vendo aqui, esses near view é uma chamada de função. Tá? Essas near view é uma função que está definida aqui para cima. Tá? É um multimétodo, mas no caso poderia ser uma função simples também. Só que reparem que ela está sendo chamada como um vetor. Isso é uma otimização do Reagent. Eu posso colocar aqui chamando como com brackets normal do Clojure, mas se eu colocar como um vetor, ele percebe que é uma função e ele só vai chamar se necessário, vai chamar lazily. Tá? Então isso aqui coloquei até um comentário, né? Notice near view function is not invoked with brackets. Shortcut for Reagent, né? C, blá, blá, blá. Tem uma documentação que explica. Isso é uma otimização do Reagent. Ele não chama a função a não ser que realmente necessário, né? Na hora de repintar. Então, eu conheço pouco do Reagent. Basicamente, o que eu sei de Reagent eu já
expliquei para vocês, não tem muito mais que isso. Eu quero mostrar o uso, o que eu estou fazendo com esse reagent, tá? O reagent, a gente está usando... Só um instante, pessoal. Eu preciso de silêncio aqui. A gente está usando o reagent para fazer a próxima versão do Sneer, né? Com uma UI que roda em Cordova, né? Então, roda em Android, iOS e browser, né? Para isso que a gente está usando o reagent. Então, eu vou mostrar o que a gente está fazendo. Espera aí que ficou aberta uma porta aqui que eu tenho que fechar ela. Peraí. Mostrar a UI então aqui. Tá. Então, a gente tem um botão Next Sim, tá? Eu estou simulando diversas UIs, simulando situações diferentes da UI. Aí aparece o título da simulação, Convolist, e a tela real é dessa Convolist para baixo, tá? Então, por enquanto, esse aqui é só um botão, é o botão New Content. Então, isso aqui é uma Convolist vazia, tá? Vou clicar o botão Next Sim, né? Fazer a próxima simulação. Agora, eu estou simulando uma Convolist com um contato só. Tá? Só tem uma conversa. Agora, vou apertar o botão de novo. Ele está simulando uma Convolist com 100 conversas. Tá? Por enquanto, está sem CSS, sem nada. Tá? A gente está só testando o reagent mesmo. Próxima simulação é uma convo, uma conversa vazia. Depois disso, uma conversa com uma mensagem. Tá? Tem, o hi there é o texto da mensagem, a data da mensagem. Simulei agora uma conversa com 1000 mensagens. Tá? Próxima simulação. Estou simulando, o cara apertou o botão Contact New e o cara está então digitando um novo nome aqui para o contato. Tá? Carla. Próxima simulação. O cara digitou um nome já usado. Então, percebe que eu consigo simular todas as situações da tela sem precisar fazer essas coisas realmente na tela. Esse que é o lance. A gente gera a situação do React, a gente gera uma estrutura como essa daqui. A minha UI, deixa eu mostrar o código que está gerando isso aí. Tá chato que eu tô com uma janela aqui por cima. Cadê os sims aqui? Aqui. Tá? Então, ó, eu estou gerando a minha UI simplesmente como maps, tá? Maps e vetores, estruturas closure simplesmente. Tá? Esse é o código que gera as sims, tá? Então, a tela, aquele outro código client lá, esse código aqui, ele interpreta aquelas estruturas, tá? E gera a estrutura que o reagent entende, né? Então aqui, por exemplo, ó, esse é o código que interpreta a Convolist, recebe os dados que vão para a tela, né? Como Convolist, gera uma div que tem um botão onClick, ó, do New Contact, tá vendo? Tá aqui o texto do botão, New Contact. Uma outra div aqui, aí, isso aqui é legal, né? Do reagent. Eu uso isso aqui é closure, não? O onClick é uma função closure. A geração aqui é um for, closure normal que eu estou gerando, né? O vetor aqui. Dentro do vetor eu tenho de novo, ó, onClick, né? Uma função closure com dispatch e tal. Então, o que eu consigo fazer usando isso? É uma coisa da natureza do React, né? Eu gero a tela na situação que eu quiser, sem eu precisar simular um caso de um contato chamado nade, para eu cadastrar um contato, depois eu cadastro outro, para ver se... Eu consigo testar todas as situações de tela só fazendo simulações, tá? Tá, então, agora,
tem o outro lado da tela que são os eventos, né? O que acontece quando eu clico nas coisas, quando eu gero eventos? Então, por exemplo, eu vou clicar no New Contact aqui. Vocês vão ver ali à direita, né? Toda vez que eu clico no New Contact, ele simplesmente mostra o evento que está sendo gerado ali. Eu vou clicar aqui, ó, no nickname 1, nickname 4, nickname 6, nickname 9, 10, 11, 12, tá? Ele simplesmente gera os eventos e a gente está usando a arquitetura do Flux, né? Então, se a gente olhar no código lá, toda vez que rola um evento desse, eles chamam de dispatch, ó, tá vendo? Dispatch, dispatch, dispatch. Em produção, isso vai cair no dispatcher, né? E a UI vai responder de acordo. Aqui, na simulação, eu simplesmente dou uma toast mostrando o evento. Então, eu consigo saber que a minha UI está 100% correta. Tá? Ela está se comportando do jeito que precisa e ela está gerando os eventos corretos. Isso é bem interessante, poder desacoplar o desenvolvimento da UI da lógica, né? Vamos ver, por exemplo, aqui no Contact New, Carla, né? Vou colocar Carla 2, 3, 4, 5. Eu estou digitando aqui no campo e ele está gerando o evento ali à direita, mas a tela não se repinta. Enquanto eu não mandar repintar a tela, ela não se repinta. Tá? Ela não faz coisa sozinha sem vir algum comando com valor novo. Ela gera, né, a minha edição aqui. Vou clicar no Send Invite. Ó. Tá? Mesma coisa aqui. Então, basicamente, é assim que a gente está usando. Isso já roda em iOS e já roda em Android através do Cordova. Tá? Essa simulação aqui. Então, por enquanto, é uma Spike, né? Uma experiência assim, que estou fazendo com Reagent. Por enquanto, está atendendo as coisas que a gente precisou fazer. Então, beleza, galera. É isso aí. Alguém tem alguma questão aí sobre o Reagent? Só para falar aí da parte de simulação que você fez, tem uma outra solução que seria o DevCards. Não sei se você já viu. Ele é do ferramental do JavaScript, não é ou não? Do React mesmo, né? Na verdade, é um cara da comunidade de Clojure mesmo, Clojure Script, que fez. E aí você consegue ter uma interface onde você vai ter todos os seus exemplos de tela. Uhum. Pronto, assim, você não precisa fazer muita coisa, não. Você vai ter uma URL específica lá que você vai acessar e vai conseguir ver todas as coisas, toda a sua interface, né? Implementada. Num linguição só, você vai dando um scroll down e você vê toda a tua interface, Isso. os vários componentes ali. E você consegue pôr as situações diferentes também? Componente nessa situação, naquela? Sim. Imagino que sim, né? Eu acho que do ferramental do React mesmo para JavaScript como é que chama? Storyboard, alguma coisa assim, né? Para você fazer isso. Eu não sabia da existência desses caras aí, então eu fiz desse meu jeito aqui, apertando o botão mesmo. Eu não posso dar uma olhada nesse... Como é que chama? Você falou? Cards? DevCards. DevCards. Isso. E é bom que você consegue montar uma documentação da sua UI também. Bem interessante. Então, toda a documentação, até do esse DevCards aqui. Toda a documentação do DevCards é no DevCards também. Uhum. Entendeu? E você consegue escrever testes e tudo mais, ele mostra se está quebrando os testes ou não. Então tem tudo Você define testes para sua UI na prática. Vou sharear a tela aqui dos exemplos aqui, só para você. É tipo um fitness, assim, né? Sharear aqui. Aparecendo aí? Uhum. Então, aqui nesse caso aqui ele mostra todos, né? Você faz a documentação e faz os testes da sua UI, né? Então, você tem aqui dev test, normal, né? Você define e você consegue ver aqui direto se tem algum teste quebrado, se está rodando. Uhum.
Aí, pegar o demo aqui, Reagent. Ali tem a documentação. Esse daqui é o próprio DevCards. Tá? É que ele deixa tudo no mesmo lugar. Então, aqui você tem seu componente, ele tem o código do seu componente, ele mostra para você, e o seu componente é renderizado embaixo. Legal. Então, isso daí é legal para... E interativo também, né? Eu quero testar aqui, que nem esse daqui é o código que vai executar aqui embaixo. Então, você consegue... mistura documentação com teste e tudo mais, né? Tá o Atom ali, ó. Isso. Legal. Aí tem cada caso aqui. Quando tem um counter, já começa cada exemplo dele aqui. Então, ele é para fazer isso daí, para documentar e testar a interface, ele é bem legal. Alguém tem alguma dúvida? Pode abrir o mic aí. O Zoom tem a função de levantar a mão, se você for na parte de participantes, você pode levantar a mão e tal. E se alguém não conseguir falar, pode escrever o texto aí que a gente responde. Né? Enquanto o pessoal pensa aí, uma dica interessante, não sei se vocês estão vendo ali embaixo, tem uma linha aqui, a quarta de baixo para cima, tem um circunflexo key conv ID, né? Esse circunflexo é metadado do Clojure, tá? O padrão de metadado do Clojure. Então, eu estou associando esse metadado ao vetor. Qualquer valor do Clojure pode ter um metadado associado. Qualquer coleção, né, do Clojure pode ter um metadado associado. E o Reagent, então, usa isso como um atalho para saber mais rápido se ele precisa renderizar ou não aquela coisa. Então, como eu tenho um ID para esse vetor, eu boto ele aqui, né? O Reagent pede que seja essa chave key, né? Eu falo key é tal, eu gero um ID aqui. Então isso ajuda ele a saber repintar, o que ele não precisa repintar, né, mais rápido, usando esse metadado aí. Não é necessário, né, esse metadado. É isso aí então, galera. Sem mais perguntas. Nada de dúvida? Só um comentário, esse negócio do ID. Se eu não estou enganado, na verdade você acaba tendo que colocar, que senão o React, quando ele renderiza coleções, ele reclama. Ele o quê? O React ele reclama se você não coloca. Assim. Não que ele não vai renderizar, mas ele avisa no console, fala, gente, vai dar ruim. Ruim que é melhor. Mas é bacana mostrar como que fica no Reagent. O Reagent ele é bem simples, tá? Eu acho que tudo que eu falei para vocês está na página principal do Reagent lá, inclusive esse negócio do Key, do Atom, ele é bem simples assim, o Reagent, o que é bem legal. Ô, Klaus, uma dúvida, não sei se... Fala, Tomás. Se já chegou nesse ponto, né, na verdade. Como é feita depois de pronto, né? O que tem disponível assim, para fazer o empacotamento e a distribuição de toda a aplicação, né? Eu não sei, não cheguei nesse ponto. Eu estou usando o Figwheel, né? Isso que eu mostrei para vocês, eu estou rodando assim, ó. Estou rodando com o... Aqui, ó. Line Figwheel, né? Uhum. Então ainda não empacotei, não sei o que... Mas questão de dúvida mesmo, como funciona a distribuição depois para as stores, né, da vida. Não, legal. Sendo JavaScript, vamos cair nas ferramentas de JavaScript, né? Córdoba e tal. Fernando, pode perguntar aí. Não sei se eu posso voltar a respeito do async lá, do Core. Posso perguntar? Você acha que é momento ainda de utilizar o server-side event para se comunicar com o cliente? Porque eu tentei utilizar aquele center, né, Sei.
E aí tem uma alternativa que seria o server-side event, só que alguns browsers eles ainda não têm disponível isso, né? Você já teve alguma Eu não usei server-side event. Eu estou usando o Sent também, tá? Se você reparar esse channel SK aqui, isso é coisa do Sent. Deixa eu ver onde eu estou abrindo ele aqui. Aqui, Sent. Aqui, ó. Eu tô usando o Sent para fazer comunicação, porque a versão nova do Sneer está saindo do UDP para fazer essa comunicação do cliente com a rede, né? Para usar o WebSocket, é isso? Não é um único server, né? São múltiplos servers, tipo uma rede mesh, né? Peer-to-peer de servers, entre aspas, né? E aí os clientes, para se comunicar com os diversos peers que estão na rede, o DP, muitos firewalls corporativos bloqueiam o DP, né? O DP é bom para fazer NAT e tal, mas tem muito router que bloqueia, então não adianta. Então, a gente está fazendo o WebSocket, estamos usando o Sent também. Estou experimentando o Sent aqui. Não usei o... Então, você usa o channel num mais baixo nível acima do Sent, é isso? Isso, eu uso o channel só local, né? Channel só local aqui no client e no server separado. Aí, entre o server e o client, só channel puro não funciona, né? O channel só funciona no mesmo processo. Aí eu uso o Sent para fazer essa comunicação. E o Sent me dá uma abstração de channel, né? Ele transforma channel em WebSocket, como se fosse, né? Não, beleza. Era só isso. Por enquanto, assim, os testezinhos básicos que eu fiz têm funcionado, né? Uma grande dúvida que eu tenho é da escalabilidade disso, né? Quantos clientes um único server vai conseguir aguentar sendo WebSocket conectado o tempo todo, né? Tem uns limites de router, etc. Né? Tem que cuidar com isso. Eu ainda não cheguei a testar esses limites aí. Tem uma aplicação que ele faz um teste parecido, que é dos gatos conversando. Não sei se você já viu. Então, ele simula o chat de vários gatos conversando e é uma aplicação bem... E ele usa isso para fazer comunicação no próprio browser, né? Ele não usa a parte do server, só um HTML lá. E se você puder dar uma olhada depois, é que eu não tenho o link agora, mas ele... O que ele usa internamente? É alguma coisa do JavaScript lá? Eu acho que ele usa o Center para justamente testar essa parte assim, ele coloca lá 40 gatos conversando ao mesmo tempo. E eu não lembro, eu sei que eu peguei para testar. Eu acho que é isso aí, eu acho que é. Não é isso não. Eu não me recordo, mas é bem interessante lá. Ele usa reagente com não achou aqui. Entendi. Bom, eu não me recordo agora. Se eu encontrar, eu passo as informações lá no canal para você dar uma olhada lá. É bem interessante mesmo. Tá legal. Fechou alguma dúvida, pessoal? Bom, só fazer um jabazinho aí. Em semana que vem, sábado também, mais uma talk aí, provavelmente. Eu só preciso confirmar aí como que vai ser. Mesmo horário. Aí talvez a gente volte com o esquema de dojo. A gente vai ver ainda o que a gente vai fazer, mas por enquanto a gente vai tentar fazer mais uma ou duas talks aí para depois voltar no sistema de dojo. Vai estar no YouTube e provavelmente a galera pode estar assistindo agora no YouTube, né? Falando já no futuro. Fazer um jabazinho de que na RubyConf agora, em setembro de 2016, vai que alguém assista em outro ano, né? Eu vou estar falando sobre... Vou falar sobre Reagent, dando uma introdução sobre o Reagent lá na RubyConf. Então, se alguém aqui for da comunidade Ruby ou se for na RubyConf, eu vou no primeiro dia
acho que é dia 23 de setembro. Vou estar falando sobre o Reagent. Então, apareçam lá também. Acho que é isso. Eu vou encerrar aqui a gravação. Então, falou.